Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos narrando nessa palavra bem aqui. Nossa família está bem aqui. Então nossa família está bendita, abençoada. Abençoada. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda agora, Senhor, a estudar a palavra, meditar nela. Eu peço mais uma vez ao doce Espírito Santo, nos ensina. Eu não tenho nada para a tua igreja, não sei nada, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor é. E nós estamos aqui aos teus pés. Nos ensina. Diz o Senhor Jesus que o Senhor nos ensinaria. E é o que nós queremos. Abrimos o coração a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, as famílias, né? Está conosco com o Rafael, né? Rafael, né? O Rafael esteve conosco no domingo e depois ele falou com o outro Rafael, né? E ele passou o meu número para ele e ele manifestou o desejo de entrar, fazer parte do grupo do WhatsApp da igreja. E eu expliquei para ele que seria uma honra muito grande, mas que para fazer parte do WhatsApp, do grupo, ele deveria ser também membro da congregação. E ele se reconciliou há poucos dias, já esteve na igreja lá em Pernambuco, que mora aqui perto. Ele disse: pastor, eu quero crescer, quero estudar, quero melhorar, quero aprender, quero pregar o evangelho. Eu digo: meu irmão, o senhor fica à vontade, o senhor é muito bem-vindo entre nós. A igreja quer receber o nosso irmão mais uma vez. Nós fizemos domingo, se é verdade, diga amém. Amém. Seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Irmão Marinaldo, deu aí um dos bem-vindos aí para o nosso irmão. Viu? Sinta-se, irmão, em casa, que Deus possa lhe abençoar de forma abundante, em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós estamos estudando e já andamos um bocado na Bíblia. A última vez que nós andamos, nós fomos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vamos recordar rapidinho, né? Recordar rapidinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, falando das mulheres. Nós já andamos lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 10 em diante, daquela mulher virtuosa. Fomos em Gênesis, vimos que Deus deu uma mulher para Adão, uma mulher idônea. Entendemos pela palavra de Deus que Satanás não quer que esse modelo de mulher continue existindo, porque Deus precisou de uma mulher assim para que Jesus nascesse, né? Uma mulher assim, uma mulher que ele pudesse gerar Jesus. Imagina se fosse agora. Será que o Senhor acharia? Eu creio que sim. Eu creio que na igreja ainda existem servos de Deus, né? Idôneas, mulheres de Deus mesmo, nas quais Deus pode, com as quais Deus pode contar com elas para qualquer coisa, né? Estão aí, como nós falamos, remando contra a própria correnteza da própria humanidade, faz uma enxurrada, uma avalanche, mas tem gente remando ao contrário, como aqueles peixes que vão desovar, né? Que sobem contra a correnteza, sobe até cachoeira. Então, Pedro Coríntios capítulo 7, versículo 10 em diante, vai falar da estabilidade da família, né? Estabilidade da família. E a gente viu o apóstolo Paulo usando aquela palavra que ele diz, a vida cotidiana, né? Cotidiano. Ele diz, versículo 14, né? Convívio, né? Ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. É uma coisa maravilhosa. Veja só que quando você passa a ter família, você precisa ter um convívio, né?
E às vezes a pessoa quer ter a família, mas quer que o convívio continue com o pai e a mãe, né? O sogro e a sogra. Mas quando a gente vai ver para a palavra, o convívio é do marido com a esposa. O sogro e a sogra a gente tem que ter, sim, um relacionamento muito importante com ele. A gente até estudou sobre isso. A gente estudou sobre Moisés e Jetro, lembra? O respeito que Moisés tinha por Jetro. A ponto de Jetro chegar para Moisés e dizer: tu não aprendeu direito que eu te ensinei durante os 40 anos que tu teve lá em casa. Vou te ensinar de novo. Vou fazer assim, 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 assim. E Moisés entendeu o que Jetro disse para ele. Mas aqui a gente vai ver que, conforme Paulo, o convívio é interna corporis, ou seja, é o marido com a esposa. Se a gente voltar lá para o versículo original que a gente começa a estudar, Gênesis 12, Deus faz uma exigência para Abraão: se sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus queria alguma coisa com Abraão. E a gente vai ver que muitas famílias, elas não têm dado muito certo, porque depois que a pessoa constitui a sua família, não consegue cortar o cordão umbilical dos seus pais, né? Não consegue cortar por N motivos. Às vezes a mãe ficou sozinha, ficou viúva, o marido abandonou e as filhas casaram, os filhos casaram, aí se sentia todo mundo responsável de cuidar da mãe. É um caso. Às vezes é o pai, às vezes por outro motivo. Isso é bom, isso glorifica o nome do Senhor, ter esse cuidado. Mas aqui o convívio é interna corporis, é marido e mulher. Como é que está esse convívio? Esse convívio aqui, esse convívio, como é que isso aqui está? Porque nenhum casamento acaba da noite para o dia. Ele vai se deteriorando, exatamente por a falta deste convívio aqui ser bom. A gente vai ver lá em Provérbios 14, diz assim: a mulher sábia, a sua, mas a tola, o que é que ela faz? Com o que ela destrói? Uma bomba, com um martelo, com uma picareta? Não, é com a mão. Significa o quê? Aos poucos. Ninguém destrói uma copa com o murro, né? Só o toque, com o martelo do toque. Mas aqui não está se tratando disso. Se trata de uma senhora, de uma esposa que conseguiu destruir a casa dela com as mãos. Então a falha veio no convívio, nesse convívio. E mais do que nunca a igreja do Senhor precisa trabalhar este convívio. E às vezes a gente quer resolver um problema que já vem de 5, 2, 10, 20 anos num encontro de casal. É hipocrisia, mentira. Faz um encontro de casal bonito, bacana. Eu já falei isso aqui. Tem um pastor aí que está famoso e rico, porque ele dá palestra para casais. Aí ele marca uma palestra lá em Campo do Jordão, num hotel que é um chalé com águas quentes, e o casal vai para lá no chalé, jantar no de velas, e etc. Aquele romantismo todo. Você passa 4 dias lá, paga uns 6 mil reais só, é o que você vai gastar só, né? E passa 4 dias num ambiente daquele maravilhoso. Aí quando volta lá, você vai dizendo: que maravilha, que coisa linda, nunca mais eu perco, meu casamento foi renovado e tal. Meu irmão, mas assim renova. Aí eles me convidam para dar estudo para casais, né? Então para pregar para a família. Aí eu vou, oro, jejum, me preparo. Só que eu não levei água de Lindóia, Campo do Jordão, não levei o hotel, a chalé, não levei nada, eu fui só na palavra. Aí chega lá, bota mesmo gente para cantar, 30 coreografia,
50 testemunhos, 10 saudação, quando está faltando 5 para 9, agora vamos ouvir a palavra. Eu tenho feito raiva com alguém, eu digo assim, irmão, vocês querem que eu faça milagre? Eu não sei fazer milagre não, Deus, como é que eu vou pregar em 5 minutos? Porque se eu começar a pregar aqui, daqui a meia hora está todo mundo bocejando, quer ir embora para casa. E aí? Aí não, rapaz, bom é lá em Campo Jordão, lá na Água de Lindóia, o cara passa 4 dias no chalé lá, comendo lama de vela, né? E só de boa lá, né? Aí é bom mesmo, né? Então esse milagre aí é mentira, é hipocrisia. Não adianta a gente fazer um paliativo se o convívio está deteriorado. O convívio, o dia a dia. Então a gente tem que tratar o convívio. Quem trata esse convívio é esta palavra aqui, ó. Por quê? Porque tem um ser que está sendo exaltado, foi exaltado no carnaval, que não quer que o seu casamento frutifique, não quer que a sua família vá adiante. Por quê? Porque primeiro você está na casa do Senhor, onde você está? Você está na casa do Senhor. A tua família está plantada onde? Na casa do Senhor. Você está em volta de uma bênção que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13. Você está agarrado nela. Então, de ti, coisas acontecerão. Por tua causa, por tua família, pela tua existência. Então, tem um ser maligno que não quer que isso dê certo. E ele se levanta para destruir, para acabar, para te tirar do plumo, te tirar dos trilhos, te tirar de dentro dos planos, dos projetos de Deus. Irmãos, ele tem famílias que ele ataca assim com muita fúria, com muita força, porque ele sabe coisas que às vezes nós não sabemos, porque ele tem uma percepção terrível. A gente não pode subjugar que Satanás era um querubim da guarda de Deus. Ele era um anjo. Ele era um anjo, ele tinha uma prerrogativa muito grande. Então ele caiu da glória, perdeu a glória, perdeu a majestade, mas continua sendo um anjo. Eu gosto de fazer uma comparação e dizer assim: se você tivesse um cavalo, fazer uma comparação, Satanás com um cavalo. Você tivesse um cavalo de corrida, puro sangue inglês, campeão mundial. Cada corrida que esse cavalo ganha, você ganha 10 milhões de dólares. O valor desse cavalo, só o sêmen dele, só os filhos dele, cada um custa 100 milhões de dólares. Esse cavalo é seu, super valioso. Ele mora numa fazenda só para ele. Ele tem uma estribaria toda de ouro só para ele, ar-condicionado, 5 veterinários. O capim que ele come é um capim importado, mais mole do que o arroz que a gente come em casa. O cavalo é um tratamento VIP total, porque ele é valoroso, ele é valioso, ele é super, ele lhe dá lucro, ele lhe dá alegria. Mas esse cavalo, por acaso, correndo lá no campo, quebrou as 2 patas. Não pôde mais correr, não pôde mais cruzar, não pôde mais nada, não prestou mais para nada. Ele vai perder o quê? A glória dele. O dono dele não vai mais tratar lá no ar-condicionado, na mesma forma, vai para o campo, vai para... Se eu gosto muito de ti, eu não vou te sacrificar, vai dar um jeito de ficar vivo. Mas lá, como tu era antes, não vai ficar mais tratado, tu perdeu a glória. Ele perdeu a glória dele. Foi para o campo comer capim igual aos outros, capim duro. Porque o dono dele considerou que ia matar. Mas ele deixou de ser o cavalo. Ele largou de ser cavalo só porque ele largou a glória que ele tinha. Ele continua sendo cavalo, com a mesma força do cavalo, com a mesma mordida do cavalo, com o mesmo coice que o cavalo tinha, dava a apresentar. Ele perdeu só a majestade dele, a glória dele. A mesma forma Satanás. Ele perdeu toda a glória. Mas ele continua sendo um ser muito forte. Um ser forte. Então ele percebe que lá na sua casa, na sua família, tem menino vindo para a igreja, tem adolescente crescendo na presença do Senhor. Ele percebe que Deus está te usando para
Alguma coisa Deus colocou no teu coração, tu começou a amar as crianças, começou a amar a igreja, começou a amar a obra. De repente você acha, quando você começou, você achava assim. Aí agora não, começa a amar. De repente começa um amor, começa a te importar. Tu começa a orar pelas outras pessoas, que antes você não fazia isso. Você começa a se importar com as coisas que estão acontecendo na casa do Senhor. E quem é que as coisas recebem? Isso aí não é o diabo não, mas é o Espírito Santo que está fazendo. Está fazendo isso. Isso incomoda quem? Satanás. E ele não quer que isso dê certo. Então ele vai em cima da tua casa, vai em cima da tua família, porque se ele estragar a tua casa, o teu convívio, o teu lar, ele consegue te tirar da presença do Senhor. Porque a gente passa a maior parte do tempo em casa, só dormindo. A gente passa normalmente 8 horas, quem dorme bem, né? Se tem marido, se tem mulher, 8 horas um do lado do outro, dormindo, roncando, cheirando. A gente já sente o cheiro, já sabe. Só dormindo. Fora que a gente tem que almoçar junto, tomar café junto, escutar conversa besta junto, escutar coisa que a reclamação junto, enfim, é a maior parte do tempo. Então, se esse convívio, ele sabe, ele é malandro, se eu consigo bagunçar isso aí, eu bagunço a vida espiritual dele. E Deus usa Paulo e diz assim: olha, se você conseguir conviver com esse marido incrédulo, de uma forma especial, uma forma santa, Deus, por um milagre, vai santificar a vida dele também. Por quê? Por que Deus faz esse favor para nós? Porque você é super santíssima, porque o marido é super santo, a mulher não tem direito de cachaça, fuma maconha, o marido, tudo que não pega, mas a mulher santifica o vagabundo. Mas por que Deus faz esse favor? Por quê? Sabe por quê? Por causa dos filhos. Deus tem interesse nos filhos. Sabe o que Deus falou hoje comigo? Uma coisa interessante, para falar para a igreja. Não sei se vai dar tempo, tomara que eu me lembre, porque às vezes Deus fala, a gente anota e eu vim no carro quando Deus falou. Fala, explica para eles por que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu vou logo falar isso antes que eu esqueça, porque foi o Senhor que me falou, tá? Olha para a tua Bíblia aí, vê esse versículo bem aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, no final, que diz: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Santos. Então veja só, que papo é esse? O marido é incrédulo. Se ele é incrédulo, ele não vai para a igreja, ele bebe cerveja, ele bebe cachaça, ele fuma cigarro, adultera, mente, engana, faz pelo tudo. Mas a mulher é crente. No caso, porque pode ser ao contrário também, né? A mulher é crente. E ela é aquela serva de Deus que vem para os cultos de ensinamento, de doutrina, né? Os cultos chatos. Os cultos chatos, que é os cultos de ensinamento, que a gente lê a Bíblia e fica estudando. Ela gosta. Ela vem. E Deus fala com ela, ela aprende. E ela chega em casa orando, ela entra orando, ela sai orando, ela segura. Ela vai ali administrando as pedradas, as palavras, os coices, ela vai segurando. E nisso, ela consegue santificar o vagabundo, o marido que é incrédulo, sem dizer uma palavra. Por que Deus faz esse favorzinho para ela? Porque ela é bonitona, porque ela é super santona? Não. Porque o interesse de Deus está na herança dele, que são os filhos. E Deus não quer herança que seja maldita, amaldiçoada, impura. Deus quer uma herança santificada. Por quê? Por quê? Porque é desse povo que Deus vai fazendo o seu povo. Verifique que quando Deus escolhe Abraão, ele prometeu para Abraão que da sua semente, da descendência dele, ele ia fazer uma grande nação. Ele fez logo? Não. Abraão teve um filho com Agar, que foi Ismael, e mandou embora. Abraão teve um filho quando tinha 99 anos e sua esposa 90, que foi Isaac, só. E teve outros filhos. Se você vai ver lá em Gênesis capítulo 25, Abraão teve outras mulheres. Ele teve uma mulher que o nome dela era Quetura. Não vá pensar que é Quetura. A mulher de Abraão era Quetura, não.
Quetura, não tinha o N, Quetura. Gênesis capítulo 25, Abraão teve outras mulheres, muitos outros filhos. Mas Deus disse: olha, o filho teu, que eu tenho negócio com ele, é o teu filho com Sara, porque esse é o filho da promessa. O que é que Deus quer dizer com isso? Tu pode ter tantos filhos que você escolhe um que lhe agrada mais, mas a herança é de ele é que vai escolher um deles, ou dois, ou três. Ele é que vai escolher dentre eles quem é que ele quer usar. E geralmente Deus, ele usa de um artifício para enganar Satanás. Quando Davi foi escolhido, não é? Eu pergunto para vocês: Deus já tinha escolhido Davi há muito tempo, antes até de Samuel nascer? Sim ou não? Claro que sim. Samuel era ou não um milagre? Claro que sim. Samuel foi um milagre até para ser gerado. Por que Deus escolheu Samuel? Você já viu na Bíblia que os filhos de Samuel não prestaram para nada? Não prestaram os filhos de Samuel. Incrível, né? Como pode? Pois é, os filhos de Samuel não foram gente que prestasse. Era para ser gente boa, sacerdote, suceder ele no sacerdócio. Era para ser profeta. Mas o povo vai e diz para Samuel: teus filhos não devem para prestar. Você sim é um homem de Deus, mas seus filhos não valem nada. E você já está velhinho, não vai durar muito tempo. A gente quer um rei. Talvez Samuel ficou frustrado, porque ele deve ter pensado: sei que Deus ia fazer alguma coisa com alguns dos meus filhos, né? Eu criei eles para Deus usar na minha ausência, quando eu faltasse, eles continuassem com o meu ministério, mas não foi assim que Deus agiu. Deus tinha visitado uma família lá em Belém de Judá. E lá era uma família de muitos homens fortes e guerreiros. Abinadab, só comigo, UFC, sabe? Só camarada bruto, só guerreiro. E tinha um lourinho que ninguém dá nada com ele. E sabe que Davi era respondão? Davi era respondão. A Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Aquele menino muito saliente. Você fala com ele, dá uma lapada, que tem medo de chegar assim. Davi era assim, ele era sisudo em palavras. O irmão dele mais velho, quando ele chega lá no campo de batalha com a comida para levar para eles, o irmão dele diz assim: eu sei, eu te conheço, como tu és presunçoso. É dizendo isso, porque ele era saliente. Davi era saliente, muito saliente. Mas foi ele que Deus escolheu. Improvável. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Samuel vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque eu lá me provi de um rei. Deus disse para Samuel que era? Não. Deus não disse, porque Satanás estava ouvindo. E Satanás não olha como Deus olha, ele olha a aparência também. Ele não consegue olhar o que está no meu coração. E Deus olha a gente primeiro por dentro. Ele olha a gente de dentro para fora. É por isso que a gente não consegue adorar a Deus e Deus receber quando a gente está amargurado, porque a amargura não consegue romper, a adoração não consegue romper de dentro para fora. E aí Samuel vai para a casa de Jessé sem saber quem era que era para ungir, ele não sabia quem era. Quando ele chega lá, manda passar as pessoas, aí vem Samar, Abinadab, vem os grandão do UFC, né? Só lutadozão. Aí Samar disse: esse aí dá um rei que é uma beleza, esse aí dá dois reis, de tão grande que ele é, de tão forte. Unge ele. Quem estava lá com eles? Quem estava lá na reunião, que ninguém via?
Ninguém via, mas alguém, vamos dizer isso, é importante, né? Ninguém ouviu o Espírito Santo, mas ninguém via o Espírito Santo, mas alguém ouvia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém via o Espírito Santo, mas alguém é capaz de ouvir o Espírito Santo falar, mesmo que ninguém esteja vendo ele aqui. Glória a Deus. A igreja é capaz de ouvir o Espírito Santo falar, mesmo que eu não esteja vendo ele aqui. Amém? Esse aí dá um reino e uma beleza muito forte. O Espírito Santo não é isso. Não, desculpa aí. O outro, mais forte ainda, mais bruto que o outro, mais bonito. É bonito, é tu. É esse, o Espírito Santo é ele. Não é isso. Por que isso? Porque os filhos são herança do Ele quem escolhe. Eu cuido de todos, mas Deus tem os projetos específicos para cada um, porque os filhos são herança do Senhor. O Senhor me fez parar o estudo para dizer isso, que senão eu ia me esquecer. É isso o significado, é escolher de Deus, o escolher de Deus. Quer ver outro exemplo? Isaac, filho de Abraão, era um grande povo? Não, era só um. Não era uma multidão? Só um. Mas quando era uma multidão, só tem um. Mas Isaac casou. Com quem que ele casou? Quantos filhos ele teve mesmo? Quanto tempo durou para ter? Só de oração foram 20 anos de oração. Ele casou 40 mais 20, ele foi ser pai com 60 anos de idade. A gravidez da mulher dele foi uma tribulação, uma confusão, um problema. Por quê? Porque os meninos estavam brigando no ventre da mãe, a mulher quase morre, sofreu a gravidez dela toda. E ela não queria mais aguentar, ela disse: eu não aguento, esse menino está aqui na minha barriga, eu vou matar, eu vou morrer. O que é que está acontecendo? Foi orar. E aí estava lá o Espírito Santo de novo e disse: te acalma. É porque dentro da tua barriga está sendo gerado aí algo especial que vai impactar a terra inteira, vai impactar todo mundo, vai modificar a história, vai transcender a história. Dentro do teu ventre está tendo a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque tem duas nações brigando dentro de ti. A Primeira Guerra Mundial foi no ventre dela. Briga aí, estou brigando, é por isso. Te acalma, aguenta. O teu ventre, na verdade, é um campo de batalha espiritual. Por que isso? Porque os filhos são herança do Senhor. Quem venceu a batalha? Dentro da barriga dele. Como era o nome dela mesmo? Quem venceu a guerra lá dentro da barriga dela? Quem foi que venceu a briga lá dentro da barriga? Quem? Quem? Fala direito, rapaz. Saul? Quem foi que venceu a briga lá na barriga de Rebeca? Jacó ou Esaú? Eram os dois que estavam brigando. Quem venceu foi Esaú, irmãos. Ele saiu primeiro. Ele rompeu primeiro. Conseguiu ser o primogênito. Jacó saiu como? O calcanhar dele. Soltou? Olha, irmão, presta atenção, irmão. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele já vem com esse negócio dentro do ventre. Ele tinha o costume de agarrar e não soltar. Como era o nome dele? Diga alto, meu irmão, pelo amor de Deus. Jacó, diga comigo, ele tinha o costume de agarrar e não soltar. Lá na frente, depois de velho, ele fez isso com quem? Olha aí, você está vendo? Você está percebendo? Lá na frente,
Diz a Bíblia que ele